Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, eu sou o professor Gustavo. A gente vai trabalhar junto à unidade curricular de Ciência dos Materiais no curso de Engenharia Civil, né, no IFMS de Aquidauana, campus Aquidauana. E esse é um vídeo para fazer a apresentação da unidade curricular, né, e também para falar um pouquinho de mim, né. O método que a gente vai utilizar para a unidade curricular, ele pode sofrer alterações durante o semestre, né, mas eu montei um planejamento aqui simulando que a gente vai até o final do semestre nesse modelo, né, não presencial. E aí, ao longo do semestre, a gente vai ter vários encontros síncronos, né? Também vou deixar o meu WhatsApp. E aí a gente vai conversando, tirando dúvida ao longo do semestre, tá? Bom, como eu falei, meu nome é Gustavo Fentini Fernandes. Eu sou engenheiro civil de formação, né? Minha graduação, me graduei em engenharia civil. Também fiz meu mestrado na engenharia civil, na área de estruturas, né? Estou lecionando no IFMS aqui desde 2017, e aí eu estou nas cadeiras de materiais, né? Materiais de construção, e também na cadeira de estruturas, né? Então, essa disciplina de ciências dos materiais, ela antecede as disciplinas de materiais de construção. Então, vocês vão ver que a ementa, né? Vou apresentar hoje ela para vocês, ela estuda basicamente os mesmos assuntos, né, das disciplinas depois de materiais de construção, só que o foco nesse assunto é diferente, né? Então o foco é mais para ciência e engenharia dos materiais, né? Aí depois, mais especificamente nas disciplinas de materiais de construção 1 e 2, a gente vê os materiais de construção civil, né, voltados para a construção civil. Mas é uma disciplina bem interessante, assim, bem bacana depois para pensar numa pós-graduação, né, um mestrado, um doutorado na área de ciência dos materiais. É bem legal a disciplina, tá? Bom, então eu vou apresentar o planejamento de atividades ao longo do semestre que a gente vai ter, e depois eu já inicio a disciplina, né, fazendo uma introdução, tá? Bom, todo o material eu vou disponibilizar lá no Moodle, tá? Então, quem não está na sala do Moodle, procura aí se informar, conversa com a coordenação, para você entrar na sala, tá? Então, esse material aqui, esse PDF, ele também está lá na sala do Moodle, tá? Bom, então, a disciplina, né, é uma disciplina de 40 horas, todas as aulas teóricas, né? Então, mesmo que a gente não consiga voltar no presencial, a gente vai conseguir encerrar a disciplina toda à distância mesmo, né? Aqui, ó, eu montei um calendário que é um calendário de postagem, né? Então aqui em cima eu tenho a legenda, mas o que está em verdinho aqui são os dias de postagem de conteúdo, né? Então postagem da primeira quinzena, ó. E aí depois o que está em vermelho vão ser os nossos encontros síncronos, né? A ideia é que todo encontro síncrono, a não ser o primeiro, que vai ser só a apresentação da unidade curricular, né? Eu vou continuar esse vídeo depois nesse encontro síncrono, né? Todos os outros encontros síncronos eu vou ter atividades, né? Então, no dia 30 aqui, ó, eu vou ter um encontro síncrono e a primeira atividade avaliativa. Então, a partir do dia 30, tudo que está em vermelhinho aqui eu vou ter atividade. Vocês vão ter, no mínimo, aqui uma semana para entregar a atividade, né? Então, a atividade aqui do dia 30, eu vou dar um prazo até o dia 5. Mas esses detalhes de prazo, a gente vai acertando no dia da atividade, tá? Então, quando eu disponibilizar a atividade, a gente conversa do prazo e combina o prazo. Mas a ideia é que toda quinzena tenha pelo menos uma atividade. Então, ao longo do primeiro bimestre, vocês vão ter 4 atividades, então tá marcado aqui, ó, do ladinho aqui, ó, quando que eu vou disponibilizar cada atividade, né? Então, dia 30 é a primeira atividade, dia 13 é a segunda atividade, dia 27 é a terceira atividade, dia 11 aqui, ó, de outubro, a quarta atividade. A gente encerra o primeiro bimestre e vai para o segundo bimestre, a gente tem mais 4 atividades no segundo bimestre, e a gente encerra, então, a disciplina. Então, aqui está o cronograma de postagem de atividades e o nosso cronograma de encontros síncronos, tá? Aqui eu deixei também o horário aproximado de toda a postagem, né? Eu vou tentar deixar sempre programado, né? Então a postagem vai acontecer sempre às 7 horas da manhã. Os dias de permanência, atendimento, né? Eu vou fazer atendimento assíncrono, né? Ou seja, não vai ser ao vivo, né? Sempre pelo WhatsApp.
e vou procurar responder as mensagens que forem enviadas entre as 8 da manhã e as 6 horas da tarde, né, de segunda a sexta-feira. Ah, professor, estou estudando aqui, eu prefiro mandar mensagem agora, sábado, meia-noite. Pode mandar, eu não vou responder, né? Aí de segunda-feira, a partir de segunda-feira das 8, aí eu vou olhar as mensagens que vocês mandaram aos finais de semana, madrugada, enfim. E aí eu respondo assim que der, né? Bom, beleza. Então, cada encontro nosso aqui, cada quinzena, na verdade, vai corresponder a 4 horas, né? Então, cada 4 horas aula vai ser uma postagem, que vai ser a postagem correspondente a 15 dias, mais um encontro síncrono aqui, tá? Então, sempre uma postagem mais um encontro síncrono, isso equivale, né, a 4 horas. Depois, mais uma postagem, mais um encontro síncrono, vai equivaler a mais 4 horas. E mais a atividade, né, que eu vou deixar sempre uma atividade para vocês. Aqui do lado, ó, só para vocês se orientarem em relação aos conteúdos, né, eu já deixo também o conteúdo a ser trabalhado no período. Então, nessa primeira quinzena, ó, é só a apresentação da unidade curricular, né? Deixar baixar poeira aí, todo mundo entrar no grupo, entrar no Moodle, né? Não vai ter atividade, tá? Aí depois a gente já começa aqui com... Isso aqui é a ementa, tá? Então, com a revisão sobre a estrutura atômica dos materiais, então a gente vai falar sobre estrutura atômica, depois imperfeições nos sólidos, estrutura dos metais, falha, diagrama de fases, transformação de fases, estrutura das cerâmicas, estrutura dos polímeros, estrutura dos polímeros também, porque a gente começa aqui em novembro e termina em dezembro, mas isso aqui é uma quinzena só, tá? E aí depois, por último, a última semana aqui a gente não tem postagem de conteúdo novo, né? Vai ser só mesmo uma retomada dos conteúdos, né? Para quem precisar recuperar conteúdo, recuperar nota, vai ser nessa última semana que a gente vai fazer isso. Bom, como referência principal, né, a gente tem um livro do Callister, né, de Ciência e Engenharia dos Materiais, uma introdução. Esse livro ele tem na biblioteca, né, então para quem precisar retirar o livro, tá tendo um esquema de agendamento lá, mas é só procurar a coordenação que eles orientam vocês a fazer a retirada do livro na biblioteca. Então esse vai ser a referência base, né? Então, ao longo dos encontros, eu vou mostrando para vocês onde encontrar isso no livro, né? Então, por exemplo, a revisão sobre estrutura atômica, isso aqui é todo o capítulo 2 do Callister, né? Então, todos esses assuntos aqui a gente encontra no livro. E aí, só deixar bem claro, né? A nossa disciplina é uma disciplina de 4 horas a aula. Para estudar todo esse conteúdo aqui, a gente precisaria de muito mais tempo do que 4 horas, né? Isso aí seria um curso de graduação, né? Então, Ciência e Engenharia dos Materiais daria um curso, né? Então, a ideia é só passar uma introdução, né? A gente saber quais são os conceitos fundamentais, qual que é a ideia, né? Da disciplina, assim, do assunto, né? Então, quando falar em Ciência e Engenharia dos Materiais, você tem que ter alguma coisa na cabeça, então o que vem à mente, né? Então, a ideia é só fazer uma introdução mesmo, tá? Bom, beleza. Então, posto isso, né? O plano de ensino ele ainda não está pronto, então, assim que o plano de ensino ele estiver pronto, eu também vou colocar lá no Moodle, né? Então, com os objetivos principais, um detalhamento melhor desse plano de trabalho. Aí. Então, eu coloquei só os assuntos da ementa, né? Então, eu vou procurar deixar isso mais detalhado, tá? Esse detalhamento das postagens aí, as datas das avaliações, os pesos, tá? Então, assim que tiver tudo certinho, eu coloco lá no Moodle. Bom, mas vamos lá, então, a introdução já do conteúdo, né? Então, para iniciar, né, a gente sempre tem que fazer uma perspectiva histórica e saber por que a gente está estudando essa disciplina, né, essa disciplina de ciência dos materiais. Então, a gente percebe que ao longo dos séculos, né, o avanço das sociedades elas estiveram intimamente ligadas à capacidade dos homens produzirem e manipularem os materiais. Então, a gente pode dividir a história, né, a gente pega a história e a gente pode dividir ela em idade da pedra, idade do bronze, idade do ferro. Então, ao longo do desenvolvimento da humanidade, né, e dos processos de produção dos materiais, a gente
foi criando domínio sobre esses materiais, né? E aí essas épocas, né, elas ganharam até o próprio nome do material. Então, para ver o quão importante é o material na história da humanidade, né? Então, pessoal, isso aqui eu não tirei da minha cabeça, não, né? Isso aqui tudo está lá no capítulo 1 do Cálice, tá? Então, se quiser ver com mais profundidade, né, sobre o conteúdo, pega o livro lá, dá uma lida, tranquilo, tá? Eu só estou trazendo mesmo, assim, uma pincelada, né, vamos dizer assim, tá? Bom, continuando na perspectiva histórica, então, eu posso dizer, né, que a utilização dos materiais era um processo seletivo, né? Selecionar o material que mais se adequava à dada aplicação devido às suas características. Então, por exemplo, quando a gente não tinha nenhum processo de processamento desse material, né, a gente usava esse material in natura, né? Então a gente usava lá o couro, a gente usava o solo, a gente usava a palha, a gente usava a madeira, tudo in natura, né? Assim, a gente não fazia nenhum tratamento desse material, né? Esse material a gente utilizava ele como a gente encontrava na natureza, né? A gente pode dizer que nos últimos anos, aí, né, principalmente nos últimos 100 anos, a gente teve uma evolução muito grande dos materiais, né? Então, quando a gente começa a dominar, por exemplo, tratamento térmico, a gente começa a produzir cerâmica, a gente começa a produzir metais, né? Então, quando a gente começa a dominar alguns processos, né, a gente começa a desenvolver, inclusive, novos materiais, né? Então, a tecnologia ela está intimamente ligada, né, ao acesso aos materiais adequados, né? Então, por exemplo, eu não conseguiria desenvolver um carro que precisa de metais específicos para determinados requisitos de desempenho, né, se eu não tivesse dominado o fogo, por exemplo. Então, a gente precisa dominar algumas técnicas para desenvolver esses materiais, né? Então, o primeiro passo é desenvolver a tecnologia. Então, eu preciso desenvolver a tecnologia para compreender o material, né? Então, perceba que ao longo dos anos, né, da humanidade, a gente vai desenvolvendo tecnologias novas para compreender materiais que podem ser novos, inclusive, para aplicar depois eles em infinidades de coisas, né? Então, por exemplo, quando a gente dominou a tecnologia da produção do aço e depois do ferro e depois do aço, né? A gente abriu um leque gigantesco de aplicações para o ferro e para o aço, né? Então perceba que primeiro a gente tem que dominar a tecnologia, né, para depois aplicar esse material, né? Então a gente tem essas duas classificações, né, que é ciência e engenharia dos materiais. Então, o que seria a principal diferença, né? A ciência ela faz a investigação das relações que existem entre as estruturas e as propriedades dos materiais, né? Então, entre a estrutura e a propriedade. Então, como esse material ele é formado, qual que é a estrutura dele e, por conta dessa estrutura, quais as propriedades que ele apresenta, né? Como que ele se comporta, né? Então, eu ainda não estou aplicando esse material para nenhum fim, né? A engenharia vai pegar essas informações, né, e vai aplicar esse material, né? Então, a engenharia, utilizando os conhecimentos acima, eu posso, para obter um determinado conjunto de propriedades, criar novos produtos e desenvolver técnicas para processamento. Então, eu vou pegar o material que eu conheci através da ciência, né, e aí eu vou aplicar ele através de um processamento, né? Então, eu posso, por exemplo, dominar o ferro. Eu conheço agora o ferro, né? Eu vou pegar esse ferro agora e vou desenvolver processamentos desse ferro para criar aplicações, certo? Então, tem uma grande diferença entre ciência e engenharia dos materiais, mas elas estão intimamente ligadas, né? Elas estão relacionadas, né? Então, aqui a gente vai para as terminologias, né? Então, estrutura, o que a gente quer dizer com estrutura, né? Então, a estrutura refere-se ao arranjo dos seus
componentes internos, né? Aí, os arranjos, esses arranjos a gente pode ver a diferentes níveis, né? Então, a gente pode ver, vou começar por último aqui, ó, a nível macroscópico. Então, a gente vai olhar essa estrutura a olho nu. Então, o que a gente vai ver a olho nu, né? Então, se a gente... E aí, essa macroscópico aqui, vamos deixar lá depois para matéria de construção 1, né? Que a gente não vai estudar essas ligações de elétrons e núcleos, de organização atômica, como estão dispostas as moléculas umas em relação às outras, né? A gente não vai ver isso, né? Então, macroscópico visto a olho nu. Então, quando a gente vai para um microscópio, esses microscópios que a gente tem ali, por exemplo, nos laboratórios do IF, né? A gente vê um conglomerado de átomos. Então, a gente não consegue separar um átomo do outro, né? A gente vê um conglomerado de átomos. Se a gente vai mais a fundo, né? A gente vê a um nível atômico, né? Então, como está a organização atômica, né? As moléculas, umas em relação às outras. E aí, se a gente olha dentro do átomo, né? O átomo é formado por quem, né? Por elétrons e por núcleos, né? E pelo núcleo, né? Então, essa é a estrutura do material, né? Então, quando a gente vai estudar o material, como que está essa estrutura aqui, ó? Subatômica, nível atômico, microscópico, macroscópico, né? Bom, depois a gente vai para a propriedade, né? Ainda continuando em terminologia, né? Então, quais as características de um material em termos do tipo de magnitude da sua resposta a um estímulo que lhe é imposto, né? Então, se eu pego uma madeira e aplico uma força de compressão nela, qual que vai ser o comportamento dela? Ela tem uma propriedade mecânica, né? Então, dita propriedade mecânica, né? E assim como a propriedade mecânica, ela tem várias outras propriedades, né? Então, as propriedades elas são independentes da forma e do tamanho do material. Então, um exemplo aqui, uma superfície metálica polida reflete a luz, independente do tamanho, né? E aí a gente tem várias propriedades, né? A gente tem a propriedade mecânica, eu falei da madeira, a gente tem a propriedade elétrica, né? Então, falando de eletricidade, qual que é a capacidade de transferir eletricidade, né? A gente tem a capacidade térmica, magnética, ótica e a de deterioração. Então, a gente tem várias propriedades de todos os materiais, né? Todos os materiais têm todas essas propriedades. Então, por exemplo, falando de elétrica, né? A gente tem alta capacidade de transferir eletricidade, né? E baixa capacidade, né? Então, todos os materiais têm propriedades. Agora, se são altas ou baixas capacidades elétricas, térmicas, magnéticas, óticas e de deterioração, aí eu tenho que estudar o material para entender por quê, né? Bom, continuando em terminologia, né, a gente tem o processamento, né? Então, o processamento é a estrutura de um material. A estrutura de um material dependerá de como foi processado. Então, eu posso pegar o mesmo material e processar ele de forma diferente, e o resultado que vai me dar é um resultado diferente, né? Então, eu posso pegar minério de ferro, por exemplo, e processar esse minério de ferro de forma diferente para me produzir um produto diferente. Bom, dependendo desse processamento aqui, o meu desempenho ele muda, né? E o desempenho também ele é em função das propriedades do meu material, né? Então a gente tem uma coisa aqui que está tudo relacionado, né? O processamento ele muda a estrutura do material. A estrutura do material, por sua vez, ela interfere, né, nas propriedades do material. E as propriedades do material, por sua vez, elas modificam o desempenho desse material. Então, tudo isso aqui está interligado, né? Se a gente muda o processamento, a estrutura muda. Se a estrutura muda, as propriedades mudam. Se as propriedades mudam, o desempenho muda, né? Então, quando a gente vai desenvolver um novo material, a gente tem que estar preocupado em todo o processo, né? Então a gente pode pegar, por exemplo, um óxido de alumínio processado de diferentes formas, né? E a gente vai chegar em produtos diferentes, né? Então a gente tem o mesmo material processado de forma diferente, produz produtos diferentes. Isso para mostrar a importância, não, né? A correlação de todas essas fases, né? Vamos chamar assim. Bom, então por que estudar a ciência dos materiais, né?
a gente aplica os conhecimentos de ciências e engenharias dos materiais em tudo na nossa vida, né? Então a gente precisa conhecer a real necessidade para aplicar os conhecimentos das ciências e das engenharias dos materiais para produzir o produto com melhor custo-benefício para a gente, né? Então, todo produto tem um requisito de desempenho, tem o que você precisa que esse material faça, né? E a partir da ciência e engenharia dos materiais que a gente vai desenvolver esse produto da forma da melhor forma possível, né? Com o melhor custo-benefício possível, né? Então, para isso a gente tem algumas condições de serviço, né? Deteriorações das propriedades dos materiais, aspectos econômicos, né? Então a gente vai olhar para tudo isso para estudar ciência dos materiais, né? Os materiais e o mundo contemporâneo, né? A gente precisa começar a produzir com menor custo, né? A gente precisa começar a produzir com menor agressão ao meio ambiente, né? A gente precisa encontrar outras formas de energia mais econômicas, né? A gente precisa, né, mudar esse sistema, usar com maior eficiência o que a gente tem à disposição, né? Então, para isso, a gente está estudando ciência dos materiais, depois a gente vai estudar materiais de construção, né? Então, espero que tenha dado para ter uma noção geral da disciplina, né? Como que a gente vai tratar a disciplina ao longo do semestre. Mas aí, qualquer dúvida a gente vai tirando no WhatsApp, né? Ou nos momentos síncronos também a gente pode entrar lá e bater um papo, tá bom? Até mais, gente. Bons estudos para vocês e até a próxima.